When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face. Nós podemos dizer que somente Jesus pode de fato fix you, né? Consertar, restaurar. A ideia aqui é de restauração. Essa figura de um vaso que nos restaura, essa mudança, fix you, restaurar você integralmente, dar um novo sentido à sua existência e uma esperança renovadora à sua vida. Depois de conhecer mais profundamente a sua pessoa e a sua mensagem. É por isso que nós estamos reunidos aqui, para conhecermos mais. Eu cito C.S. Lewis nessa introdução, que ele chega a dizer assim, que essa nostalgia que dura toda a nossa vida, essa nostalgia, o anseio de se reunir com algo no universo, do qual nos sentimos separados, não é uma bobagem neurótica, mas o mais verdadeiro indicador de nossa real situação. É o mais verdadeiro indicador de nossa real situação. Então, essa experiência da nossa vida mostra realmente a necessidade que nós temos de nos reconectar com alguma coisa. Daí vem essa ideia, fix-you, essa restauração. Começamos no domingo passado falando do Jesus que eu nunca conheci. E a grande pergunta era, quem é Jesus? A grande pergunta que fica para todos nós. E nós falamos um pouco então dos muitos Jesus que são apresentados. E nós vimos na palavra de Deus um verdadeiro Jesus, aquele Jesus que vem para restaurar, para transformar a nossa vida. Tratamos lá de João capítulo 4, daquela experiência da mulher samaritana. E ela encontrou um Jesus que queria um relacionamento pessoal com ela, primeiro de tudo.
E ele se importava pessoalmente com ela. E no fim, ele queria apresentar nos apresentar para o nosso Deus e Pai. Então, primeiro ele quer um relacionamento pessoal. Ele mostra quanto ele se importa pessoalmente com cada um de nós. E por fim, ele quer nos apresentar ao nosso Pai, quando ele termina falando da adoração. E Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E hoje nós vamos ver então a mensagem que eu nunca conheci. Qual realmente a grande mensagem? Qual a mensagem mais importante de Deus para o homem? Qual a grande mensagem que nós temos para a humanidade? Será que você deve pensar muitos aspectos da mensagem de Deus? Da cruz, o significado da cruz, que Jesus morreu por nós. Será que a morte e ressurreição de Jesus, a mensagem da ressurreição, as grandes doutrinas da graça são extraordinárias, excepcionais? Qual a grande verdade, a grande mensagem de Deus para nós? Eu creio, meus irmãos, sinceramente, que a grande verdade que Deus tem para nós, essas todas que eu citei, que você deve ficar pensando, não, são verdades que é a grande mensagem de Deus para a humanidade, a cruz, a morte, a ressurreição de Jesus, o plano da salvação, o propósito dele ter vindo aqui, essa coisa toda. Mas tudo inicia num ponto, tem uma origem. Onde que está essa origem? Eu creio que quando nós pensamos nisso, nós somos lembrados de uma verdade. Primeiro de tudo, nós não estamos sós. O homem, ele vive nesse mundo, ele não sabe de onde veio e ele não sabe para onde vai. Ele tem às vezes a impressão que ele está só. E a grande verdade é que nós não estamos sós. Então a mensagem que vem realmente de encontro com esse anseio nosso, é a verdade que eu comecei lendo. O primeiro salmo que eu li aqui com vocês, que fala que nós temos um Pai que se compadece de nós. Eu creio que a maior verdade da Bíblia, para mim, é essa. Há um Pai que se compadece de nós, que vem e está à nossa procura. Nós temos um Pai, nós temos uma origem. Isso aí, meus irmãos, é onde tudo começa. Nós temos um Pai que cuida, que provê, que fez esse universo, que criou esse planeta. Ele cuida de nós. E Ele se compadece de nós. Nós temos um Pai que se compadece de nós. E são muitos textos maravilhosos. Como um pai se compadece de seu filho, que lemos no Salmo, no início do nosso culto. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Nós temos textos interessantes que vão mostrando que, desde o início, parece que nosso Deus tinha essa preocupação de nos mostrar que Ele é um Pai que cuida de nós, que está preocupado conosco, que Ele vem ao nosso encontro. E nós vemos vários e vários textos desdobrando e nos mostrando. E não é por acaso, hoje é Dia dos Pais, né? Coincidiu, na verdade, depois eu percebi, mas nem era essa a intenção. É possível que alguns aqui tenham tido algumas decepções com seu pai. É possível que a figura paterna seja uma figura muito imperfeita para você, sem dúvida. Os nossos pais terrenos, e nós somos pais imperfeitos. Nós somos um reflexo muito imperfeito, né? Cheio de falhas do que é uma paternidade. A Bíblia acabou de nos mostrar, no meio do nosso culto, um texto que nós lemos, que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Mostrando que, na verdade, essa projeção imperfeita da paternidade, ela é perfeita em Deus. Isso é lindo. Porque durante a Bíblia toda nós vemos textos maravilhosos, que ainda que um pai, uma mãe nos abandone, o Senhor nunca nos desamparará. Ele mostra assim que ainda que a gente sofra as imperfeições dos relacionamentos paternos nessa vida, que representa o quê? O cuidado, a providência, né? Tudo aquilo que um pai provê para o filho. Deus é Pai. E essa expressão foi se tornando cada vez mais clara na Bíblia. Nós vemos claramente os textos, os salmos maravilhosos, e parece que cada vez mais isso ia se tornando mais claro, como uma luz. Nós temos então passagens
extraordinárias quando o próprio Senhor Jesus, quando nos convida a orarmos, como Ele diz. Portanto, Ele fala, vocês devem orar assim, Pai Nosso. Eu já expliquei várias vezes aqui na igreja, é possível que alguém não tinha ouvido essa história, mas na verdade, quando Jesus disse isso, mostrando essa grande verdade da paternidade de Deus, foi a primeira vez que Jesus usou essa expressão, Pai Nosso. Você não tem essa expressão usada na boca de nenhum rabino, de nenhum mestre, de nenhum profeta, em todo o Antigo Testamento. Você tem outras expressões semelhantes, referindo-se a Deus como Pai, mas não Pai Nosso. Porque o Pai Nosso ali é a palavrinha Abba, que nunca foi dirigida a Deus. Sabe por quê? Mostrava uma intimidade que os homens não ousavam ter. Quando uma criança aprendia a falar, as primeiras palavrinhas que surgiam na boca dela, naquele tempo, naquela época, naquela cultura, qual era? Na nossa cultura, papa, mama, não é verdade? Naquela cultura era Abba. Uma das primeiras palavras que uma criança, às vezes balbuciando, ela tentando se dirigir, ela tinha a figura paternal, e ela falava papa, mas na língua hebraica ela falava Abba, que significa meu pai, meu querido papai. Isso era usado pelas crianças. Eu contei até uma história bonita de um amigo que esteve em Israel num curso de software, num hotel, e ele chegou no fuso horário trocado, dormindo, tentando ajustar ainda o seu fuso horário, ele acordou com gritos de crianças, e as crianças correndo no corredor do hotel gritavam, Abba, Abba, e ele pensou, água, deve ser fogo, e ele levantou correndo, abriu a porta do hotel, e quando ele viu aquele monte de criança correndo, Abba, Abba, e ele olhou do outro lado do corredor, no fundo do corredor, era o pai que vinha, e as crianças correram, pularam no colo do pai, abraçaram aquele pai, e aquele momento gostoso de reencontro, Abba. E acredite, meu querido, nunca na história, ninguém usou Abba para Deus, mas Jesus, portanto, ele fala, vós orareis, Abba, foi isso que ele falou. É como você estivesse dirigindo para Deus e falar, meu papai do céu, meu Deus e meu Pai. Essa foi a grande mensagem de Deus para nós. Nós temos um Pai que se compadece de nós. E interessante que quando Deus começa a se revelar ao homem que virou as costas, num determinado momento, e na busca desse homem, ele forma um povo, seriam seus primeiros filhos. Nós vamos imaginar que esses são os filhos mais velhos. E o grande propósito de Deus, quando chama um filho, além de nos abençoar muito, evidentemente, de nos dar essa paternidade, de a gente poder chamá-lo Abba, ele é meu pai, isso vai se tornando claro, porque depois o apóstolo Paulo chega a dizer assim, nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas o espírito qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos adotados, somos filhos legítimos, filhos de Deus. E aí quando Deus forma um primeiro povo, ele tinha um único propósito ali, ao formar aquele povo, Deus chamou um homem, e ele ia formar um povo, uma grande nação desse homem. Esse homem se chamava Abraão. Deus falou assim para Abraão, Abraão, em outras palavras aqui, nas entrelinhas, eu não estou te chamando só para te abençoar, te encher de bênçãos, de muitos filhos, de muita saúde, de muitas coisas boas, não, filho, você tem uma missão, você é o irmão mais velho, e você vai atrás dos irmãos mais novos que não me conhecem, porque é um pai que se compadece de seus filhos. E ele chegou para Abraão e falou assim, em ti, Abraão, em ti, serão benditas todas as nações da terra. Qual que era o propósito então, quando ele chamou Abraão? Encher ele de bênçãos, e viver, uma vida farta, até que a morte o leve. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Tinha um propósito. Ele devia entender que ele era o irmão mais velho, e ele deveria anunciar essa grande mensagem, todas as nações da terra.
Eu vou te fazer muito grande, Abraão, você vai ser muito conhecido. E tirou ele lá de um lugarzinho que nunca ninguém tinha ouvido falar, chamado Ur dos Caldeus, ficava lá na Mesopotâmia. Pega esse homem e leva e faz dele um grande povo, um povo muito forte, e coloca ele no umbigo do mundo, um lugarzinho chamado Palestina, que fazia ali, meus irmãos, nada mais, nada menos que a ligação entre todos os povos do mundo antigo. Ali era a ligação entre o mundo oriental com o mundo ocidental. Todos passavam para aquele lugarzinho que até hoje parece ser um lugarzinho complicado, e a gente sabe que é, né? Chamado Palestina. Por quê? Porque o propósito é que todos os povos conhecessem essa mensagem. Nós temos um Pai que se compadece de nós. Mas infelizmente, se você ler nas páginas do Antigo Testamento, você vai descobrir que por várias vezes, na maioria das vezes, foram raras as exceções, meus queridos, que isso se cumpriu. E eles anunciaram: nós temos um Pai que se compadece de nós. Por muitas vezes eles se achavam exclusivos demais. Eles se fechavam para essa missão de anunciar essa verdade e se perdiam. Eram pessoas muito religiosas, mas perderam o foco, mudaram a razão de ser da sua existência, a sua própria natureza, como um povo, filho mais velho, anunciar ao restante da humanidade que temos um Pai que se compadece de nós. E eles se desviavam por caminhos tortuosos, e Deus ia lá e corrigia e trazia de novo: vocês têm que anunciar. Isso foi acontecendo ao longo da história, até que finalmente, quando Jesus vem, ele é o irmão mais velho, veja bem, que vem anunciar o que vinha sendo dito. Nós temos um Pai que se compadece de nós. E o que ele encontra? Pessoas que conheciam esse Pai, muitas vezes, mas não entenderam essa grande mensagem que devia ser anunciada para todos. Nós temos um Pai que se compadece de nós. E aí, meus queridos, nós vemos então Jesus anunciando essa verdade, ensinando-nos a orar, Pai Nosso. Nós vemos depois os apóstolos, dentre os quais o apóstolo Paulo, foi um dos que mais claramente entendeu esse grande propósito. Ele teve esse insight, essa luz, falou: é isso. Nós temos uma missão, uma grande mensagem para anunciar. Há um Pai que se compadece de nós. Nós não estamos sozinhos. E ele, mais do que qualquer outro, na sua época, compreendeu isso, registrou isso nas suas cartas. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele fazia de tudo para com todos, para anunciar ao maior número de pessoas, e se tornar, quem sabe, cooperador de Deus. E ele pregava, e eles faziam fraco para com os fracos, eles faziam sem lei para aqueles que não tinham lei, para os romanos, para com cada um, ele procurava de alguma maneira comunicar uma verdade, porque ele queria ser cooperador de Deus. Então nós podemos pensar, sem dúvida, meus queridos, que hoje a grande mensagem que nós temos é essa: nós temos um Pai que se compadece de nós. E nós corremos, por um lado, a igreja agora. A igreja é o irmão mais velho. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, você virou o irmão mais velho. Na hora você já tem uma responsa aqui nas costas. Quem é irmão mais velho sabe. Você tem que ir atrás do irmão mais novo. É essa a mensagem que nós temos que levar. Temos um Pai que se compadece de nós. É possível sim uma igreja esquecer disso, não entender que virou irmão mais velho, e aí começar a construir, crescer, se fortalecer, se deleitar nas coisas de Deus, se fartar com as bênçãos espirituais. Fechemos as portas e vamos adorar esse nosso Deus que é maravilhoso, e esquece a grande mensagem. Nós temos um Pai, como li no domingo passado, que procura adoradores que adoram em espírito e verdade, e como irmãos mais velhos precisamos ir. Eu vou dizer para você, na verdade, quando Jesus estava aqui, ele que anunciou essa grande verdade, quando ele chegou para um grupo,
e ele viu a confusão, a falta de entendimento. Nós temos passagens maravilhosas que mostram Jesus apresentando esse Deus como um pai que se compadece de nós. Mas não tem nenhuma mais bela, que eu já falei várias vezes esse texto aqui, mas eu tenho que tocar nele de novo, não tem como. Lucas 15. Eu vou pedir para você abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aquela passagem que nós chamamos o filho pródigo. Lucas 15. Vamos devagarzinho aqui, você vai ver o que está acontecendo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores. Olha que coisa interessante. Publicanos eram os servidores públicos naquela época. Na verdade, eles eram odiados pelo povo no passado, porque eles eram aliados do governo romano. E eles então eram tidos como traidores. Eles se aliaram com os nossos inimigos. Eles eram odiados. E eles tinham realmente uma vida bem complicada. Essa outra expressão, pecadores, aqui, eram aqueles que claramente não tinham uma vida religiosa, não batiam o cartão de domingo em nenhuma igreja, entendeu? Não tinha nenhuma coisa aparentemente, tinha uma vida notoriamente longe de Deus, tocando a vida. Mas Jesus, como o irmão mais velho, atraía essas pessoas. E os religiosos, que eram o irmão mais velho que não deu certo, né? Os irmãos mais velhos que não deram certo, vamos dizer assim, ficavam, mas ele está comendo com publicano e pecador, está sentando com essa gente, batendo papo, contando história. Eles não entenderam nada. Aí Jesus então, verso 3, então, já que eles não estão entendendo, deixa eu contar uma historinha aqui para eles. Lhes propôs Jesus esta parábola. E esta parábola grande, que vai até o final do capítulo, é dividida em 3 partes. A primeira parte ele vai falar de uma ovelha perdida, a segunda parte de uma dracma, é uma moeda perdida, e a terceira parte de um filho perdido. Parábola é algo extraordinário, é uma verdade que está aqui em mistério, que é lançada para as pessoas, indiretamente, elas começam a pensar no significado daquilo, e elas vão cair em si, elas vão entender o significado. É uma maneira indireta de contar uma verdade, em parábolas, é um enigma. Jesus propõe, olha, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixe no deserto as 99 e sai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele para aí, essa é a primeira parte. Uma coisa muito comum naquela cultura, naquela época, as pessoas perderem uma ovelha, das 100, deixa as 99, em lugar seguro, vai atrás da perdida. Percebe onde Jesus está querendo chegar? O filho perdido, peraí, vamos atrás. E quando encontra, júbilo, alegria, coloca ela no colo, reúne os amigos, festeja. Aí ele traz o significado. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A primeira parte da parábola. Ou, continua, verso 8, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, diz assim: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Mais uma figura interessante. Dracma aqui era uma moeda, meus queridos, que, na verdade, alguns acreditam que essa dracma, ela, que equivalia a um dia de trabalho, o salário de um dia de um trabalhador, tinha um significado mais profundo aqui. Essa mulher, eu acho muito interessante essa pesquisa que eu fiz, 10 moedas, era frequentemente usado por mulheres casadas ou prometidas, era um tipo de uma aliança de compromisso. Às vezes era usado como uma grinalda, há outras maneiras de se usar, mas vocês já viram aquelas
filmes antigos, as mulheres andavam com umas moedinhas penduradas aqui assim, tipo de uma... Perdeu uma daquela. Aquilo tinha um significado muito precioso. Além do valor da moeda em si, que era um dia de trabalho, aquilo ali tinha um simbolismo. Alguém entregou aquilo como um símbolo de uma aliança, de um pacto. Perder aquilo seria um desleixo, seria uma coisa... Essa mulher vai varrer a casa, ela vai ter que dar um jeito. Aquilo era precioso. Uma fazia diferença no conjunto das 10. Fazia falta. Veja, 100 ovelhas, uma ovelha vai atrás. 10 dracmas, uma dracma vai atrás. Então, ele encerra essa segunda parte. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E por fim, meus irmãos, ele termina falando do filho. Aí a coisa fica muito clara. Certo homem tinha 2 filhos. O problema estava com os 2 filhos, já começa aí. E o mais moço vai dizer ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou seus bens, vivendo absolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Observe, judeu, porco, era uma humilhação aquilo. Era um animal que ele não podia nem tocar. Aquilo tudo tinha um significado. E ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E aí então para essa primeira parte. Quem é esse filho que saiu e gastou todos os bens? É um filho rebelde? Sim, pediu a herança do pai antes. Isso naquela cultura, gente, tinha um significado terrível. Na verdade, a herança só era dividida na morte do pai. Um filho que pede a herança antecipada estava adiantando isso. Falou: pai, já eu quero a minha parte, acabou. Ele está se apartando. Ele está virando as costas, ele está rompendo o relacionamento, ele está se divorciando do seu pai, que tudo lhe dava, cuidava dele. Sem dúvida aqui, meu querido, é claro aqui na figura, mais uma vez, que é o quê? Os filhos distantes do pai, os filhos que seguiram o seu próprio caminho, estão tocando a vida, pensam no pai só na hora da necessidade. Segura ele aí. Mas um pouquinho para frente, o verso seguinte, quando ele diz isso e vai em direção ao pai, verso 20, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho então começou a trazer toda aquela narrativa, aquele discurso que ele tinha preparado. Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele foi interrompido. Olha só. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Olha, essa parábola poderia parar aqui. Ela já teria trazer para nós lições extraordinárias. Nós temos um pai que se compadece de nós. As palavras do salmista estão aqui embutidas nessa parábola. Aquilo que já vinha sendo dito há milênios. Nós temos um pai que se compadece de nós. Nós erramos sim, nós seguimos o nosso próprio caminho, nós nos enveredamos, né, nas nossas ideias, nos arrebentamos, estamos quebrados, estamos moídos, nos sentimos perdidos nesse mundo, mas a mensagem ecoa: nós temos um pai que se compadece de nós. E quando esse filho que perdeu tudo, que fez muita coisa errada, ele pensa: quem sabe esse meu pai vai me aceitar pelo menos como um escravo agora. Porque os escravos, os empregados, meu pai viviam melhor do que eu vivia.
Se ele me der o salarinho, né, a comidinha, o lugarzinho de dormir, já está bom demais. Estava passando fome. Mas a surpresa é essa. O contraste é esse. O pai aqui não dá uma lição de moral. O pai não põe o filho de castigo. O pai, ele vai além. Ele está olhando além. Ele interrompe o filho. E mais, coisa linda acontece. Imagina essa cena, aquele filho vindo longe. O pai nem está esperando o filho chegar. A Bíblia diz que esse pai sai correndo ao encontro do filho, gente. Um pai reconhece o filho de longe, por mais longe que esteja, distante dele. Ele conhece. Ele vai até lá. Ele abraça aquele filho. A Bíblia diz que ele, quando avistou, compadecido, abraça, beija. O filho já começa confessando: eu pequei, eu errei. Mas o pai interrompe. Ele aceita aquela confissão do filho, mas ele faz algo extraordinário. A igreja, muitos aqui mais antigos, conhecem os significados, né? Lindos, lindos, de cada movimento aqui desse pai. Quando esse pai, então, depois daquele encontro, eu acho extraordinário, e ele vai vestir aquele filho com uma roupa, a melhor roupa, seria a roupa do pai. Naquela festa que ele iria dar, todos veriam como uma reconciliação. O anel significa agora que o filho merece total confiança. Todos os direitos lhe foram entregues novamente. Ele tem autoridade de filho, foi imputada novamente. Significava também, esse anel aí vai trazer problema com o irmão mais velho. Significava que a herança seria dividida, os direitos foram restituídos. Ele é filho de novo. Não há diferença nenhuma com aquele ficou lá. Parece injusto até, né? Aí é entender o que é graça e misericórdia. Se você achar isso injusto, é porque você tem dificuldade de entender o que é graça e misericórdia. Ele não merece. E a sandália significa que o filho é um homem livre na casa e não um servo. Eu não sei como esse homem chegou. Rembrandt, um dos grandes pintores, ele coloca essa cena do pai abraçando o filho todo maltrapilho, os pés descalços, e um escravo andava descalço numa casa, mas o filho não. E aí ele coloca as sandálias no pé. Tudo aquilo tinha um significado muito importante para aquela cultura, naquela época. Tem que contextualizar. Põe a roupa nele, põe o anel, põe a sandália. Esse é meu filho. Estava perdido. E vamos fazer uma festa. E ele vai pegar o novilho cevado. Sabe o que é o novilho cevado? Sabe aquela poupança que o pai está fazendo para a filha, quando não é nem completar 15 anos, quando ela for casar. Sabe? Ele está guardando aquele dinheirinho, já faz tempo, quando casar, para ele dar aquela festa de arromba na cidade, entendeu? Chamar todo mundo, matar o novilho, entendeu? O novilho cevado é para uma festa muito especial. Quando o filho mais velho casar, quando tiver alguma coisa assim, muito mais, o novilho cevado. E o pai toma o novilho cevado. O novilho gordo, o novilho, e mata o novilho cevado. Isso tudo é festa, é alegria de um pai que se compadece e regozija com seu filho. E a festa começa a rolar. Lá embaixo. E o filho mais velho longe. Ele começa a ver aquele barulho, ele começa a ver música. O que está acontecendo? Está tendo alguma festa, não me chamaram. Tem alguma coisa errada aí. E ele então, você vai ler aí do verso 25. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, sempre trabalhando, dando duro aí. E quando volta, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, né? Chama um dos criados e pergunta: o que está acontecendo aí? Verso 27, o empregado vai: olha, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque ele recuperou ele com saúde. Os servos estavam ligados, tudo está acontecendo. Recuperou ele com saúde. E ele ficou então, verso 28, indignado. E não queria entrar. O que é esse negócio? Vem agora meu irmão, e ele mata o novilho cevado. E ele ficou irado. Ele fez cara feia. E ficou lá fora, brigando, xingando. Aquela movimentação, o pai percebe. Verso 29. Final do verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
E ele responde para o pai: olha, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar com os meus amigos, e vindo esse teu filho, não é mais irmão dele, né? Esse teu filho aí, entendeu? Que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Percebe? O irmão mais velho, que não entendeu nada, está indignado ainda, porque agora está tendo que dividir coisa com o irmão mais novo. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, terminou a parábola dessa, e eu imagino que aquele povo religioso que estava lá entendeu muito bem o que estava falando. Olha, o irmão mais velho somos nós. Os irmãos mais novos são os publicanos e pecadores. E Jesus está dizendo aqui, essa verdade para a gente. E era uma verdade. O irmão mais velho, na verdade, era o legalista. Ele não trabalhava por amor ao pai, por amor a ele mesmo. Ele estava preocupado com a herança, com o novilho cevado. Ele não está preocupado com o filho. Olha só, se a gente for aplicar então isso, meus queridos, pensemos aqui. O filho mais velho serve o pai por amor a ele mesmo, retribuição, legalismo, religioso, ele era o religioso. Cuidava das coisas do pai porque era herança dele, tinha interesse. Quando o anel é colocado no irmão, o negócio complica, mexeu no bolso do irmão. Isso não era justo. Ele não entende o que significa misericórdia. Aqui, meus queridos, nós podemos deixar claro uma coisa, sem dúvida nenhuma, nós que conhecemos, corremos o risco de nos tornarmos o irmão mais velho. Com o tempo, a igreja, as igrejas, os religiosos, correm o risco de se tornar irmão mais velho. Está muito preocupado em obedecer ao pai, porque tem interesse, quer perder a bênção. Está muito preocupado com as coisas, mas não, e o irmão mais novo? Não vai atrás. Porque se a gente olhar bem para a história, o que deveria ter acontecido? O irmão mais velho, que via o sofrimento do pai, e qual era, se ele amasse o pai, qual era a coisa mais importante que ele poderia fazer? É ir atrás do irmão mais novo. O filho mais velho conhecia o sofrimento do pai e não fazia nada. O mais velho servia o pai, mas não amava o pai. Ele é que deveria ter ido atrás do irmão mais novo. A ideia é essa da parábola, tão simples. Não tem o que falar. Ovelha perdida, vai atrás. A dracma perdida, vai atrás. O filho perdido. Aí ele fecha em 2. 100, 10, 2 agora. O irmão mais velho e o irmão mais novo. Na verdade, muitas vezes essa parábola é pregada enfatizando muito o filho perdido, é importante. O filho mais velho que se perdeu dentro de casa. Aqui nós temos um pai com 2 filhos perdidos. Um que se perde dentro de casa e o outro que se perde fora de casa. Tem coisa pior do que perder um filho dentro de casa. Já não tinha mais o coração daquele filho. Ele o servia por interesse, não mais por amor. Nós temos aqui 2 filhos perdidos. O religioso e aquele que se afastou de Deus, está vivendo a sua vida. E o grande aqui, meus queridos, é o pai. E a grande mensagem continua: o pai que se compadece de nós e recebe. E na verdade ele está restaurando tanto a vida do filho perdido, como a vida do irmão mais velho que se perdeu dentro de casa, que não entendeu mais nada. E não tenho dúvida, meus queridos, corremos o risco, como igreja, de nos tornarmos, quem sabe, irmãos mais velhos. Quando? Quando não entendemos que nós temos uma grande mensagem. É quando a igreja vai se tornando um local de julgamento, não de acolhimento. É quando a igreja se torna um local onde você vê muito legalismo e amor, misericórdia. Os escribas e fariseus, que Jesus estava contando essa parábola, eles entendiam tudo de lei, o negócio deles era documento. É quando a igreja perdeu sentido. E se eu perguntar assim, olha, o que é uma igreja mundana? Não uma igreja que tenta se comunicar com o mundo,
Porque deveríamos, se não estamos fazendo isso, estamos pecando. Sou o irmão mais velho, fechar a porta, acabou. Uma igreja que fala a linguagem do mundo, um sermão que fala com o mundo, não é um sermão mundano. Uma igreja que numa abertura coloca um clipe como esse, é uma igreja para o mundo, não para nós mesmos. Sabe o que significa a palavra igreja? Ela vem do grego eklesia, eklesia, para fora. Igreja significa chamado para fora. Esse é o significado de igreja. Quando a igreja perde de vista isso, ela vai se tornar contrária à sua própria natureza. E o que é ser mundano? É viver de maneira contrária à sua natureza. É quando um homem, uma mulher, um ser humano se perde nesse mundo, esquece de Deus, e em vez de adorar o Criador, adora a criatura. Ele começa a mudar a sua própria natureza. Isso é ser mundano. E o que é uma igreja mundana? É uma igreja muito séria, que pode ser muito tradicional, pode ser muito conservadora, mas age contra a sua própria natureza. Não entende o seu significado. Eclesia, chamado para fora. É um pensador, um teólogo, Dietrich Bonhoeffer, alemão, que desafiou até Hitler na época dele, foi morto. Um dia antes das tropas aliadas entrarem e tomarem a Alemanha, manda matar o Dietrich Bonhoeffer, esse teólogo aí protestante. Complicado, homem, enfrentou Hitler lá e... Ele tinha uma frase muito bonita que ele dizia assim: igreja só é igreja quando é para os de fora. A própria natureza dela, é eclesia. Os fariseus e os religiosos daquela época, eles eram voltados para dentro, não tinham entendido nada. Nós somos chamados para fora, para, como filhos legítimos, anunciar que temos um Pai que se compadece de nós. Então, meus queridos, eu posso dizer que Jesus é o irmão mais velho que deu certo. Jesus é o irmão mais velho que veio até nós para nos resgatar, para conhecermos o coração do Pai. Jesus é o irmão mais velho que deixou a sua casa. A Bíblia diz que ele se esvaziou, ele veio para nos levar, para dar lugar para nós. E ele chega a dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou para nos preparar lugar. O irmão mais velho naquela parábola, não, eu não quero meu irmão mais novo aqui não, já resolveu. Jesus é o irmão mais velho, então, que nos ensina isso e dá o bastão na nossa mão, fala: agora, meu filho, para frente. Eclesia, chamados para fora, como indivíduos e como comunidade. Nós temos que tomar uma decisão. Ou nós seremos o irmão mais velho, na parábola, nos fechando, não entendendo o propósito, ou seremos o irmão mais velho, Jesus, que toma a iniciativa de chamar outros e dizer: nós temos um Pai que se compadece de nós. E se você aqui essa noite, meu querido, eu não sei, se você de repente está ouvindo isso, aonde você encontra, não sei, mas eu queria que você fechasse seus olhos e entendesse o que foi dito aqui. É a mensagem mais importante de Deus para você. Nós temos um Pai que se compadece de nós. Se nós não entendermos isso, meu querido, nós não entendemos nada. Mas a grande mensagem não é que Jesus veio, é consequência. Porque Ele se compadece tanto que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou um irmão mais velho. Vão aí atrás dos irmãos mais novos. E nós somos então esses irmãos mais velhos. E temos uma grande mensagem. Temos um Pai que se compadece de nós. Quem sabe essa noite, meu querido, você não quer experimentar essa adoção. Você fala assim: